filosofia. Sócrates foi filho de pessoas humildes, sua mãe era parteira e seu pai comerciante. Nasceu em Atenas, nasceu mais ou menos em 469 a 470 a.C. Sócrates ficou conhecido na Grécia por causar grandes polêmicas, por seus questionamentos aos jovens da época. Então, com esses questionamentos, Sócrates foi acusado, inclusive, de subverter o pensamento dos jovens, de corromper o pensamento dos jovens. Em que sentido? Sócrates fazia com que os jovens pensassem melhor através dos seus questionamentos. Ele questionava todos aqueles que vinham perguntar sobre coisas que faziam parte do cotidiano, como um governante poderia ser um bom político, sobre o que é o amor. Sócrates deixou alguma coisa escrito? Não. Por que Sócrates não deixou algo escrito? Porque ele entendia que a escrita limitava o conhecimento. Todas as vezes que se recorria ao que estava escrito, por exemplo, todas as vezes que alguém tivesse escrito uma ideia e recorresse a essa ideia, Sócrates entendia que era um pensamento limitado. E todas as vezes que se recorria ao escrito, teria-se que revisitar ao que já disse. Não estando escrito, ele podia sempre recriar o seu pensamento. Ele podia sempre pensar outra vez sobre o assunto e não se tornaria um assunto fechado. Por isso Sócrates entendia que não deixasse nada escrito. Por isso ele entendeu de não ter deixado nada escrito. O que conhecemos sobre Sócrates, por exemplo, é o que Platão e seus discípulos escreveu e outros também escreviam sobre ele, como alguns comediógrafos da época, para além do Platão, que se tornou mais conhecido com diálogos platônicos e cujo personagem principal era Sócrates. Sócrates é conhecido como dono de um método, o método socrático, que possui 2 momentos nesse método socrático. Quais são esses momentos? O primeiro momento do método socrático é a ironia. A ironia consiste em que Sócrates foi considerado como um dos filósofos, ou como um dos homens, filósofo não, mas como um dos homens mais inteligentes, mais sábios da Grécia. E quem deu essa alcunha a Sócrates como o homem mais sábio da Grécia? Sócrates foi ao oráculo de Delfos, consultar o oráculo de Delfos, e o oráculo de Delfos o disse: Sócrates, para que você seja considerado o homem mais sábio da Grécia, de Atenas em específico, você tem que conhecer a si mesmo. Sócrates, então, entendeu que, para ser um grande sábio, ele deveria voltar primeiro seus pensamentos para um conhecimento próprio, um autoconhecimento, para que se tornasse um grande filósofo. Então, a filosofia na Grécia, ela servia como base ou como estrutura para uma vida boa, uma vida plena, para cultivar as virtudes. E Sócrates entendia que ele não era, por exemplo, aquele que repassava conhecimento, mas sim aquele que levava as pessoas a se questionarem sobre as coisas. Sócrates, inclusive, criticava muito os sofistas, por exemplo, por vender conhecimento, por vender um tipo de conhecimento. E aí Sócrates às vezes era questionado por que ele não fazia igual os sofistas, cobrava por aquele conhecimento. E Sócrates sempre respondia: eu não considero, por exemplo, que eu esteja transmitindo algum conhecimento. Eu não ensino nada a ninguém. Eu somente levo as pessoas a pensarem melhor, a se questionarem sobre as suas vidas, a conhecer a si mesmo. Então, todas as vezes que Sócrates era questionado sobre alguma coisa, ele dizia que só sabia, que nada sabia. Então, esse é o momento, por exemplo, da ironia socrática.
o só sei que nada sei. O que significa esse só sei que nada sei socrático? Que Sócrates não sabia de nada? Ou que ninguém sabia de nada? Por que Sócrates dizia só sei que nada sei? Sócrates era acompanhado, por exemplo, de vários jovens na época. Sócrates saía andando pela cidade e jovens questionando ele sobre as coisas. Isso vocês podem ver, por exemplo, no filme Sócrates. Tem um filme italiano que mostra mais ou menos como Sócrates vivia. E Sócrates andava pela cidade com alguns jovens, acompanhado de alguns jovens, se questionando sobre assuntos da sociedade. E aí, quando alguém perguntava alguma coisa para ele, eles começavam a debater sobre assuntos, por exemplo, o que é o amor. E aí eles debatiam sobre várias opiniões sobre o que é o amor. E aí, quando chegava ao final, alguém perguntava: sim, Sócrates, e qual é a sua opinião sobre o que é o amor? Sócrates respondia: só sei que nada sei. Por que Sócrates falava isso? Para demonstrar a ignorância sobre todos os assuntos, ou sobre os assuntos que convinham, que estavam sendo debatidos, que ele não sabia de todas as coisas. Ele foi entendido, por exemplo, como o homem mais sábio. Mas, mesmo sendo o homem mais sábio, ele não sabia de todas as coisas. E ele andava, é claro, com vários jovens que possuíam dinheiro, tinham recursos na época, né? Jovens da aristocracia da Grécia ateniense, por exemplo. E esses jovens, não muito diferentes de alguns jovens que a gente conhece hoje, que possuem boa renda, que possuem boas condições financeiras, eles entendiam, eles achavam que sabiam de todas as coisas, que tinham conhecimento sobre tudo em Atenas, e principalmente sobre como governar. E aí, quando eles questionavam a Sócrates sobre os assuntos, Sócrates sempre dizia: só sei que nada sei, como forma de ironia. Então, essa é uma das partes da filosofia socrática, a ironia. E a maiêutica? O que significa maiêutica? Maiêutica, Sócrates deu esse nome de maiêutica ao seu método. Por quê? Porque a sua mãe era parteira. E o parto, né? Ele deu esse nome de maiêutica em homenagem à sua mãe. Não, a mãe do Sócrates não se chamava maiêutica. Mas maiêutica quer dizer parir em grego. Então, a mãe do Sócrates, como parteira, ajudava as pessoas a dar à luz, parir crianças, né? E Sócrates entendia que estabelecer, ou que criar, que pensar novas coisas, ou ter boas ideias, era como se fosse um parto. E esse parto, por exemplo, era como a mãe dele, ele era como a parteira, era como se fosse a mãe dele. Ele não tinha criança, ele fazia com que as pessoas pensassem melhor. Mas, Érica, se ele era como se fosse a parteira, todas as vezes que as pessoas pensavam ou tinham uma ideia melhor por causa de Sócrates, elas chegavam a uma conclusão de fato? Nem sempre. Por exemplo, a gente quando está tendo uma ideia, ou como a gente tem uma ideia, ou quando a gente está fazendo reflexões filosóficas, nem sempre nós chegamos a conclusões absolutas, ou conclusões verdadeiras, ou conclusões que de fato resolvam o problema. Às vezes a gente chega em mais dúvidas. Então nós chegamos às vezes em mais dúvidas e nem sempre na solução dos problemas. Então, maiêutica não quer dizer resolução de problemas, mas quer dizer pensar sobre os problemas. É o pensar, é a reflexão sobre as coisas. Então, o Sócrates fazia com que refletisse sobre as coisas. A maiêutica era o ato de fazer refletir. Era o processo de fazer refletir. Não quer dizer chegar a uma verdade. E aí eu recebi essa semana, esses dias, essa questão. Professora, a maiêutica, todas as vezes que ocorria a maiêutica, a pessoa chegava a uma verdade ou chegava a uma resposta de fato? Nem sempre.
Às vezes a pessoa só chega a outras reflexões. E não quer dizer que ele esteja errado. Também não quer dizer que esteja certo. Então, a maiêutica é o processo de ruminação da ideia. Não quer dizer que seja a criação de uma ideia absoluta. Então, o método socrático consiste nesses dois momentos, ironia e maiêutica. E como é que eu posso, por exemplo, diferenciar Sócrates de Platão nos diálogos platônicos? Então, essa diferenciação no diálogo platônico de Sócrates e Platão, nós vamos ver na próxima aula, certo? Muito obrigada.